cultuarmos a Deus, porque senão, nos próximos 4 anos, o Brasil se tornaria uma Cuba. E para você que não sabe o que é Cuba, eu te incentivo a ler, ou, se possível, viajar para lá, para saber o que é, literalmente, uma ditadura comunista esquerdopata, que governa, quando governa o país, destrói família, ideologia familiar, confissão de fé, direito de ir e vir e direito de manifestação. Não sei se você sabe, mas em Cuba só tem canal de televisão estatal, ou seja, só o governo para qualquer programação tem que passar pelo governo. E é o governo que determina se pode ou se não pode, o que pode e o que não pode. Eu não sei se você sabe, mas para abrir uma igreja em Cuba, presta atenção nisso, para abrir uma igreja em Cuba, nós estamos aqui num bairro. Essa quadra de cá, a quadra de lá, a quadra de lá e a quadra de lá, além dessa quadra, tem que ter unanimidade de votos, de assinaturas, de que todo ao redor tem que permitir o pastor abrir uma igreja lá. Se tiver 500 casas, uma votar contra, acabou. O pastor não pode abrir igreja. Imagina isso. Tenta imaginar qual é essa ideologia. Nem vou falar na China comunista, na Coreia do Norte comunista, na Venezuela. Está uma tragédia completa na Venezuela. As pessoas comendo carne estragada, é isso que você queria fazer? Você já lembra que há 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, a gente conseguia com um salário mínimo encher um carrinho de supermercado. Talvez até 2, dependendo do produto. Hoje, com salário mínimo inteiro, você não consegue encher metade do carrinho. Qual que era o próximo passo? Você comprar carne estragada porque não tem dinheiro para comprar carne. É isso que está acontecendo aqui na Venezuela. Eu não sei se você sabe, mas na Venezuela, nos anos 90, há 20 anos atrás, a Venezuela era o país mais rico da América Latina. Acredita nisso? O comunismo destruiu de tal forma todas as riquezas da Venezuela que as pessoas hoje estão passando fome. Não estou falando passando vontade de comer, é passando fome, porque não tem o que comer. As pessoas viram lixo para caçar qualquer coisa que seja comestível. Porque não tem dinheiro, não tem como comprar e nem tem o que comprar. O que está regulamentado. Então é muito sério. Por isso que eu vesti essa camisa hoje e vim com ela. Porque o meu partido é o Brasil. Eu sou patriota, sou brasileiro. Sou cuiabano de Chapecruz. Quero o melhor para esse país, porque é aqui que os meus filhos nasceram. É aqui que os meus filhos vão crescer. É aqui que eu quero um futuro para essa nação, para essa cidade, para esse estado. É esse país que eu quero que ouça falar de Jesus Cristo de Nazaré e possam ter vida, uma verdade. E quando alguém disse lá atrás, uma postagem no Facebook, eu quero ver depois das eleições se as pessoas vão falar de Jesus tanto quanto fala de Bolsonaro. Eu falei, meu irmão, nós estamos votando em Bolsonaro para depois das eleições nós podermos continuar falando de Jesus. É isso que as pessoas não entenderam. Ninguém está idolatrando um homem. Nós estamos idolatrando uma ideia. Nós estamos idolatrando uma liberdade de que nós podemos pregar a palavra de Deus agora. Nós estamos tranquilos. Agora podemos respirar, ó. Pior ou melhor de tudo, com a vitória dele, se Deus quiser, o Donald Trump vai receber ele lá nos Estados Unidos. Eu vou mandar uma oração pro Jair para ele conversar com o Trump para dar uma baixada no dólar. Baixar esse dólar aí, gente. Diga por quê, pastor? Porque a partir do ano que vem nós todos vamos para Israel. Não, e pior, ou melhor. Já vou falar amanhã com o Yaron, da Escher. Vou falar amanhã com ele. Eu vou programar já. E detalhe, eu vou falar para ele, Yaron, eu quero. Presta atenção no que eu vou falar. Passarmos na embaixada brasileira que vai ser mudada de Tel Aviv para Jerusalém. Então, só 2 países, Estados Unidos,
mais um ou outro país que tem a embaixada em Jerusalém. E o próximo país que disse, o próximo presidente que disse que se Israel, se ele vencesse, mudaria a embaixada para Jerusalém, reconhecendo Israel como terra, Jerusalém como capital de Israel, e não da Palestina, e não dos muçulmanos, mas capital da fé dos judeus, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, não reconhece, não aceita, e o Donald Trump bateu de frente com a ONU e falou: eu vou mudar a embaixada de Israel, dos Estados Unidos, de Tel Aviv para Jerusalém. E o Jair Bolsonaro disse que uma das primeiras atitudes que ele vai fazer é mudar a embaixada brasileira que está em Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo o Brasil reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Aí você não entende tanto que é espiritual, que se ele fizer isso, se a Bíblia diz que orai pela paz em Jerusalém, prosperem aqueles que te amam, uma atitude dessa que o nosso presidente agora, o presidente Jair Bolsonaro, vai tomar, é de amor, é de reconhecimento, de honra, dizendo: Jerusalém é a capital de Israel, Jerusalém é a cidade do Deus dos hebreus. Isso está diretamente ligado com a nossa fé, irmão, diretamente ligado com a palavra de Deus. Então tudo isso foi uma atitude clara de batalha espiritual para o que Deus quer para os próximos anos, para as próximas décadas, para esse país chamado Brasil. Assim como Deus está restaurando os Estados Unidos, Deus também está declarando que no Brasil, que o Brasil é sim um país que Deus quer investir, honrar, que Deus quer levar para ser um celeiro de homens e mulheres de Deus que vão sair daqui com fogo do avivamento para levar a vida de Deus para todas as nações da terra. Então, por isso, meu irmão, por isso, só por isso, meu país, minha pátria amada, meu país, nosso país que nós queremos ver com melhor saúde, melhor educação, melhor segurança, mais liberdade. Ninguém aqui tem problema com gay, ninguém aqui tem problema com homossexual. Se o homossexual quer ser homossexual, pode ser no quarto dele, no motel, onde ele quiser. Nós não queremos que eles tenham direitos além de todos nós, privilégios mais do que nós, que eles sejam melhores do que nós, porque todos nós somos iguais perante a lei. Eles têm liberdade de professar o que eles quiserem, de fazer o que eles quiserem, de agir como querem, mas eu não quero nem ele, nem um heterossexual, nem ninguém fique fazendo relação sexual na rua, fique pegando objetos sagrados de religiões e enfiando no seu órgão excretor, né? Que fiquem defecando em praça pública, em imagens, em nomes, em pessoas como defecaram na cara, numa imagem, na foto do Jair Bolsonaro em praça pública, uma professora de uma universidade lá de São Paulo. Nós queremos liberdade. Se você vem aqui, é porque você crê no evangelho que é pregado aqui. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e mandou você entrar aqui. Ninguém obrigou você a vir. Você vem porque você tem liberdade de ir e vir. Você não gostei, pastor, do que o senhor falou, você pode ir embora e nunca mais voltar. Você tem liberdade para isso. O que nós não podemos é um governo que determine o que nós podemos ou não podemos fazer, devemos ou não devemos fazer, a fé que devemos ou não devemos confessar ou professar. A liberdade que temos de sermos héteros, homos, de termos qualidade de estudo, de saúde, de educação, de segurança, de podermos ter poder de compra para poder comprar comida e botar na nossa mesa. Isso que nós não queremos. E agora, antes de vir para cá, não consegui terminar, mas eu vi o primeiro discurso do Jair Bolsonaro como presidente. Uma das coisas que ele já falou é que ele vai reduzir ministérios, é que ele vai reduzir, vai desaparelhar as repartições públicas, que ele vai dar o dinheiro para os estados, ele não vai concentrar dinheiro na federação. Talvez você não esteja entendendo muito o que eu estou falando, mas tudo isso que eu quero dizer é por um simples motivo. Nós vamos ter mais condições, mais saúde, mais educação, mais segurança, mais tudo. Ou seja, nós vamos começar um tempo novo de prosperidade nesse país. E aí, para corroborar com aquilo que nós vivemos, com como nós andamos debaixo da nuvem, nosso próximo ano
é o ano da dupla. E a Bíblia diz, para cada ano de vergonha tereis dupla. Então, meu irmão, chegou o tempo do Brasil ter dupla honra. Chega de passar necessidade, chega de passar dificuldade, chega de passar luta, chega de perder filhos para o tráfico de drogas, chega de perder família por bala perdida, chega de perder parente porque não consegue ser atendido em hospital, chega. Tem que acabar esse tempo. Vai ser resolvido em um ano? Em um ano tudo isso vai se resolver? Não, mas vai começar. Vai melhorar. Essa putaria que está nas escolas públicas vai melhorar em um ano? Mas vai começar a mudar. Chega, basta, acabou. Então, para cada ano de vergonha, cada tempo de vergonha, dupla honra. Duplamente nós seremos honrados. Então, por isso eu quero começar esse culto. Quero começar, na verdade, já terminando, porque já está quase na hora de terminar. Brincadeira. Eu quero começar primeiro fazendo uma oração pelo esse país. E olha que interessante. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente assumiu, foi eleito, e a primeira atitude, ao invés de fazer o seu discurso como candidato eleito, ele fez, antes do seu discurso, uma oração. E mais do que a primeira vez de um homem fazer a primeira atitude pós-vitória, além dele fazer uma oração, ele ainda colocou um homem de Deus, um homem do evangelho, um homem cristão e crente, evangélico, para orar, senador Magno Malta. Então, falou em nome de Jesus e a Globo transmitiu ao vivo. Então, para você ver como nós vamos começar a nortear esse país. Então, agora é a hora da gente falar de Jesus para as pessoas. Agora é a hora da gente falar, olha aí, ó, meu irmão, nós temos uma oportunidade de começarmos a colocar esse país no eixo, em ordem, para que ele tenha progresso, para que a gente possa realmente mudar a história desse país. E, como agora o nosso presidente crê, nosso presidente carrega a mensagem da Bíblia em tudo que ele faz, e o versículo que ele carrega é esse daqui, ó, João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a emuná, ou conhecereis a verdade vos libertará. Olha isso, o nosso presidente está divulgando a nossa igreja para o Brasil. Então, meus irmãos, a provisão grande será o crescimento que o Brasil terá nos próximos anos. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser de uma hora para outra. Eu sei disso, não adianta a gente também achar que é mágica, não é mágica, é processo. Mas esse processo vai começar e vai finalizar não só daqui a 4, mas daqui a 8, daqui a 12, 15 anos, 16 anos, que temos certeza que ele vai fazer um ótimo governo, vai ser reeleito, vai para 8 anos, vai colocar o Brasil nas primeiras posições, talvez no pódio da economia mundial, como um dos 3 primeiros países, exatamente. E os 3 filhos mostrando como exemplo de um pai que deixa um legado para o filho, e os 3 filhos, homens honrados, que também estão ajudando o Rio de Janeiro, ajudando São Paulo. Também fiquei sabendo que o Dória ganhou São Paulo, melhor coisa, o petista lá, o Márcio França Rustido, caiu, o PT está caindo desse país, graças a Deus. Eu quero convidar você a estender a mão para cá e a gente orar, se colocar em pé, e nós vamos orar por esse país. Vamos orar para que Deus possa dar sabedoria, discernimento, possa dar uma equipe forte, poderosa, cheia do Espírito de Deus, preparada, capacitada. Nós não precisamos de crente lá.
Nós precisamos de homens que sejam da parte de Deus. Nós precisamos do Ciro de Deus. E o Bolsonaro é o Ciro de Deus na nossa nação. É o que vai reconstruir o templo. É o que vai reconstruir a família. É o que vai reconstruir o Brasil. Para que nós possamos ter um país melhor. Amém? Então feche teus olhos. Estenda a tua mão e comece a declarar palavras proféticas por esse país. Aproveita a unção profética que está nesse lugar e começa a declarar palavras de graça, palavras de autoridade, palavras de poder, de restauração, palavras de cura, palavras de milagre. Abra a tua boca, estenda a tua voz, levanta a tua voz, abençoa o Brasil. Meu Deus, nós nos curvamos diante da tua presença. Nós declaramos que esse país, chamado Brasil, é uma pátria amada, uma pátria honrada, é uma pátria cristã que acredita nos princípios da tua palavra. E nós clamamos na autoridade que é no nome de Jesus, restaura a nossa nação, sara a nossa terra, cura o nosso povo, liberta-nos do mal, de toda ideologia maligna, de toda artimanha satânica, de todo comunismo que prega a destruição dos princípios da nossa fé. E nós repreendemos, Deus, todo espírito maligno, os cães devoradores, e declaramos um novo tempo de ordem, de progresso, de restauração, de limpeza, de libertação, de prosperidade, de graça sobre este país. E nós abençoamos o nosso estado, a nossa cidade, a nossa nação, como um país de graça, um país guiado, direcionado pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos ter completa liberdade para podermos difundir, divulgar, proclamar o ano aceitável do Senhor. E nós declaramos em nome de Jesus, dá sabedoria ao nosso presidente, dá saúde ao nosso presidente, dá muitos dias de vida ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, o Messias que foi enviado pelo Senhor para restaurar, para reparar, para tirar a vergonha que nós estamos vivendo nesse país, como o país mais corrupto da história da humanidade. E nós pedimos em nome de Jesus, dê a ele sabedoria, graça, dê a ele, ó Deus, inteligência, coloca ao lado dele uma equipe forte, poderosa, cheia de graça, de inteligência para governar esse país, para colocar em ordem essa casa, e para que nós possamos ter um tempo de graça, de prosperidade, de bênção sobre essa nação. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos e reconhecemos que a nação brasileira é do Senhor Jesus. Diga comigo, o Brasil. Diga comigo, o Brasil é do Senhor Jesus. Diga, o Brasil é do Senhor Jesus. Diga, o Brasil é do Senhor Jesus. E só quem crê nisso, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Amém. Prepare-se, viu? Deixa eu falar para vocês agora, nós estamos vivendo uma nova estação, um novo tempo nesse país. E esse é o tempo de nós colhermos, presta atenção, olha para mim, esse é o tempo de nós colhermos a nossa fidelidade. Presta atenção, está escrito, quem é fiel no pouco, é fiel no muito, ou quem é fiel no pouco será colocado. Então quem nunca foi fiel no pouco, dificilmente receberá a recompensa sobre o muito. E agora eu vou te falar uma coisa, o Brasil tinha muito pouco, tinha muito pouco Deus, tinha muito pouca prosperidade. O Brasil tinha muito pouca condição de melhorar a nossa vida, a nossa família, a nossa educação, saúde, segurança, tudo mais. O Brasil tinha poucos recursos para pagar os salários, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Brasil tinha muito pouco. Mas agora, a partir de 2019, nós vamos entrar num tempo de muita prosperidade. Você viu que depois de anos a Bolsa
caindo, o dólar aumentando, só pela cogitação de Jair ser eleito presidente, a bolsa disparou e o dólar retrocedeu de uma forma absurda. Você tem noção, a viagem para Israel, que era para custar uns, talvez 12 a 13 mil reais, só com essa queda brusca vai para 11, já caiu para 11. Se melhorar mais um pouco, já cai para menos de 10 mil. Quantas pessoas que nunca poderiam ir, vão poder ir para Jerusalém? Mas antes de mais nada, só queria saber quem já tirou o passaporte aqui. Ixi, ninguém tem fé quase. Nem você, Pedro. Pouca gente vai para Israel esse ano, hein? Então, a primeira atitude é fé. A segunda é a ação. Porque fé sem ação é morta. Fé sem obras é morta. Então, agora é o tempo de Deus reconhecer. De Deus reconhecer aqueles que foram fiéis. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você que nunca foi fiel a Deus até hoje. O senhor está falando o quê, pastor? Estou falando no seu dinheiro mesmo. Se você nunca foi fiel a Deus, porque está escrito na palavra, pode ler Malaquias 3:10, pode ler em Hebreus, você pode ler em Gênesis, você pode ler na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, sobre fidelidade, fé. A palavra fidelidade vem de fé, a palavra fé fala de emuná. Emuná é fé em hebraico. Então, a fidelidade é ligada à fé. Se você não crê, você não é fiel. E você só é fiel se crê. Porque a fé e a fidelidade são sinônimos. E o que Deus quer de nós? Fidelidade. E quem não é fiel no pouco, como é que Deus vai colocar sobre o muito? Quem não consegue dar 10% do que ganha para Deus, ou seja, o dízimo de tudo que ganha, como diz Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E nós lutamos com... Nós não somos uma igreja que temos pessoas que estão por trás dela, não temos grandes empresários, não temos partido político, nós não temos padrinhos, não temos nada, só o nosso povo, esse povo aqui que construiu tudo que nós estamos vendo aqui, tudo. Foi construído com essas pessoas. Agora imagina essas pessoas que na luta, na dificuldade, no deserto, nós conseguimos construir tudo isso daqui, imagina agora no tempo da prosperidade. No tempo da dupla honra. Imagina agora, se nós chegamos até aqui, conseguimos tudo isso, com um povo que por mais que nós lutamos, passamos por muita luta, dificuldade, escassez, nós conseguimos conquistar tudo isso daqui, as salinhas, tudo climatizado, com piso, altar novo, som melhor. Se nós conseguimos tudo isso aqui no deserto, imagina agora que nós vamos começar a entrar em Canaã. Imagina agora. Então por isso que eu quero dizer, você que é fiel, olha para mim. Você que é fiel, você vai ver a resposta de Deus nos próximos anos do que Deus vai fazer na sua vida. Do que Deus vai fazer na tua casa e na tua família. E você que não é ainda, desculpa, talvez você pode colher, mas vai depender de um arrependimento verdadeiro, genuíno e de uma atitude de daqui para frente não deixar de ser mais fiel. Pastor, por que o senhor está falando isso? Não estou falando por mim, não, estou falando por vocês. Não estou falando por mim, porque eu sou fiel há 12 anos. 12 anos, ininterrupto, eu vivo uma vida de fidelidade e de generosidade com a obra de Deus. Então eu não falo do que os outros vivem, eu falo do que eu vivo. Então, o que eu quero te dizer? Se você colocar sua casa em ordem e começar a ser fiel a Deus daqui para frente, é possível que nos próximos tempos que virão de prosperidade, de bênção, de graça, Deus possa te abençoar muito ainda. Mas eu estou garantindo que aqueles que foram fiéis até hoje, se preparem, alarguem as suas tendas, aumentem as estacas, porque Deus vai começar a encher. E mais ainda, o que o Espírito acabou de falar para mim, falou, João, mais ainda, eu vou agora, a partir de agora, eu vou arrancar as riquezas que estão nas mãos dos ímpios e vou começar a colocar na mão dos fiéis. Mas dos fiéis. Não adianta fingir que é fiel para mim, não vale nada.
Você tem que ser fiel a você e Deus. Deus olha o seu coração. É você e Deus e mais ninguém. Então você não é fiel quando vem no altar. Você é fiel quando você é fiel, porque tem caráter de fiel. Então, aqueles que foram e são e sempre serão fiéis, se preparem. E aqueles que não são, me perdoe. Mas se você talvez se arrepender, colocar a tua casa em ordem e começar a partir de agora a ser fiel, pode ser que ainda sobre algum peixinho para você. Porque agora é a hora da gente lançar a rede e começar a ter dificuldade de puxar a rede. Porque vai ter muito peixe. Quem entendeu, diga amém. Se você quiser trazer sua fidelidade ao Senhor, seus dízimos, suas ofertas, pode vir. Se precisar de envelope, levante a mão. E um ministro vai levar você. Na hora que você estiver preparado, pode vir. Aleluia. Aleluia. Hoje eu vou pregar uma palavra bem rapidinha para você, bem rápida mesmo, que eu quero deixar você embora, descansar, comemorar, sair com sua família. Eu quero você vai descansar mesmo, comemorar, se possível sair com sua família, comer uma pizza aí, comemorar, porque foi uma batalha espiritual muito terrível. Talvez eu não sei você, né? Eu não sei você. Talvez a maioria de vocês nem acreditava, nem achava que valia alguma coisa. Mas o pastor de vocês, esse entrou em batalhas terríveis nesses dias. Terríveis. E estou em pé pela graça de Deus, porque a batalha espiritual que foi travada por esse país não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Mas vamos lá, abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 19. Eu quero ministrar uma palavra rápida, mas que vai nos dar um entendimento do que Deus quer de nós. Na verdade, do que Deus sempre esperou de nós. Na verdade, do que Deus sempre quis que nós fizéssemos. Mas tem um espírito que age em nós, que é um espírito muito, muito complicado. Esse espírito chama espírito de covardia. A Bíblia diz no Apocalipse, capítulo 22, que os covardes não entrarão no reino de Deus. Se os covardes não entrarão no reino de Deus, logo, qual que é o antônimo de covarde? O corajoso, o intrépido, o ousado. Então, agora que nós despertamos, que a igreja despertou, agora que a igreja entendeu, presta atenção no que eu vou dizer para você. Agora que a igreja entendeu, acredito, né, que você entendeu, o poder das redes sociais, porque nunca na história de um país, um político, sem ter um partido de expressão, sem gastar dinheiro, o Haddad gastou quase 40 milhões de reais. O Bolsonaro não gastou nem o dízimo disso. Com mais 10 vezes menos dinheiro, com 8 segundos na televisão, sem canal de televisão, sem televisão, sem tempo na televisão, sem um partido que seja grande, como PMDB, PSDB, PT, partido pequeno e irrisório, que agora se tornou um grande partido por causa dele. E pior, só fazendo política nas redes sociais. Só. Pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, ele conseguiu se tornar presidente do país. Ou seja, o que significa isso? Que se nós não entendemos como igreja, que agora que a igreja talvez entendeu o valor, até a Globo acordou, até as televisões acordaram, porque não era possível um cara que não tinha nada na televisão,
nada. E pior, para piorar o resto de tudo, tomou facada, ficou 2, 3 semanas no hospital e quase um mês fazendo campanha em casa, sentado num banquinho, numa banqueta, com um set de gravação extraordinário, um pedestal e um celular. Só isso o cara ganhou uma eleição. Por quê? Porque nós ainda talvez não entendemos o poder das redes sociais, o poder da internet. E quando nós começarmos, nós como igreja entendermos isso, irmão, nós vamos começar a divulgar com muito mais poder o Evangelho de Jesus Cristo. Com muito mais força, com muito mais condições de atingir mais pessoas. De a gente conseguir atingir pessoas através de uma coisa simples chamada celular, rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp. E há quantos anos nós, como Igreja Emuná, lutamos, insistimos, cobramos, para que as pessoas compartilhem, para que as pessoas convidem. Há quantos anos eu, como pastor, praticamente, raras algumas vezes que eu falhei, mas praticamente toda semana eu faço uma lista de transmissão e envio uma mensagem do que Deus vai falar, do que nós vamos receber de Deus, da parte de Deus, no culto. Envio para quase todo mundo que já me deu um número, que tem um número no meu celular. Toda semana eu faço isso. 2 ou 3 vezes por semana, às vezes na terça, às vezes na quinta, às vezes no domingo. Então, agora imagina se 1, 2 ou 3 ou 5 ou 10 pessoas fazendo isso. Já causa um impacto? Imagina 200 pessoas fazendo isso. Imagina 200 pessoas compartilhando, comentando, chamando as pessoas. 200 pessoas. Imagina o poder, imagina quanto nós não impactaríamos mais a nossa sociedade. Como nós entraríamos em lugares que a igreja talvez não entra, mas que um compartilhamento seu pode levá-la. Lugares que a verdade das pessoas não conhecem, mas que um compartilhamento seu pode fazer as pessoas conhecerem. Quantas pessoas eu ouvi entrar nessa live que eu fiz aqui e dizerem: há quanto tempo tenho buscado uma verdade e agora eu encontrei. Pessoas do norte ao sul do país, pessoas de outros países, que estão buscando a verdade e não encontraram. Buscando alguém que ensina o que eu ensino para vocês dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Essas pessoas não têm o que vocês têm. Essas pessoas buscam, querem, desejam, sonham em ter uma igreja na cidade, no estado, no bairro deles, que seja uma igreja como essa, que vocês têm o privilégio de vir toda semana. Então, o problema da nossa igreja, ainda falta um espírito de chutzpah. Ainda falta a gente ter chutzpah. Uma palavra grega, mas que ela é de difícil tradução para o português. Ela não tem uma tradução clara, mas ela quer dizer coragem, ousadia, intrepidez. Chutzpah. Chutzpah é você ter intrepidez. Olha o que a Bíblia diz, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Muda aí, aqui tem intrepidez. Isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Deus está dizendo para nós temos que ter intrepidez. Intrepidez, ousadia, coragem. Coragem. E, cara, eu fiquei de uns tempos para cá, fiquei tão impactado com a área política, que eu desejei no meu coração entrar nela.
E Deus ainda está formulando ainda no meu coração. Faltava só uma pessoa concordar comigo. E Deus já deu uma visão para ela. Minha esposa. Ela é a primeira pessoa que falou nem a pau, não quero ser lá nem a pau. Não vai para esse trem não, isso é perigoso, do jeito que você é. As pessoas vão querer te matar, vão meter facada no você, igual fizeram com o Bolsonaro. E eu fiquei quieto, falei, Deus, se o Senhor quiser, é o Senhor que vai mover, né? Mas agora que o Bolsonaro ganhou, agora eu já estou mais tranquilo. Agora eu já estou mais em paz. Acredito que o Brasil vai começar a guiar, eu vou poder ter paz só para fazer o que Deus me chamou para fazer e não ter que ter ousadia, intrepidez, coragem para enfrentar um sistema, para lutar contra um sistema para poder melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Mas, observe, só Deus que sabe do futuro, não me importo com isso. Só quero dizer o seguinte para você. É que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Deus não deu espírito de medo. Se você ainda é covarde, se você ainda é medroso, é porque talvez ainda está te faltando ter o Espírito Santo. Está faltando você ter ousadia, coragem, intrepidez. Ainda está faltando você ter coragem para defender a sua fé, para manifestar quem você é, para poder, onde você estiver, você declarar o que você pensa, o que você sente, o Deus que você serve. Mas quantas pessoas na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, não sabem que você é cristão? Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, olha para mim. Se você não tem coragem de falar de Jesus para as pessoas, você dificilmente entrará no reino dos céus. Vou falar mais uma vez. Se você não tiver coragem, intrepidez, ousadia de falar a fé que você professa, o Cristo que você serve e o Deus que você diz que adora, se você não tem coragem de dizer para os 4 cantos da terra, gritar para os 4 ventos, que você é cristão, você é homem de Deus, que você é cheio do Espírito Santo, que você anda na verdade, de duas uma. Ou você não tem o que você está pregando, ou seja, não é crente de verdade, não segue Jesus, não ama Deus e não está cheio do Espírito Santo. É mentiroso, é hipócrita, é safado, é sem vergonha. Então você não fala, não é porque você não tem coragem, é porque você não tem vergonha. Ou melhor, é porque você tem vergonha de ser diferente da fé que você professa. Porque tem muita gente que diz que é crente, mas é crente aonde? Dentro da igreja. Mas Jesus não diz para a gente ser luz na igreja. Ele não diz para a gente ser luz no meio das luzes. Ele diz para a gente ser luz nas trevas, luz no mundo. E se nós não somos luz no mundo, a nossa luz não tem valor. Se você ligar agora a luz do seu celular, vai mudar o que o ambiente? Mas se a gente desligar todas as luzes, todas, desligar ali o disjuntor geral, fica escuro. Se um celular com uma câmera ligar, a gente consegue encontrar a saída. Então uma lâmpada aqui dentro, uma luz aqui dentro, não tem valor nenhum. Mas lá fora tem muito valor. Mas muito valor para quem? Para quem é luz lá fora. E aí Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Logo, se a luz não iluminar, para que ela serve? Tem gente que está dentro da igreja, mas não serve para nada. Tem gente que diz que está em Cristo, mas Cristo não está nele, porque ele só diz, ele não tem como provar que ele está em Cristo de verdade. Diga por quê? Porque as atitudes o condenam. O caráter o condena.
A forma de agir lá fora o condena. A forma que age na escola, condena. Tem uma irmãzinha aqui que é conhecida como Chuchu. Chuchu na escola. Tem menina aqui no nosso meio que diz que é crente, que adora Jesus, que louva a Deus, mas na escola é conhecida como Chuchu. Por quê? Porque dá mais que Chuchu na cerca. Aí não tem caráter. Aí não fala que é crente. Aqui dentro, lá fora, é ou não é? Aqui dentro como é que é? Eu vivo na mirra ardente, como é que é? Hã? Não, na mirra ardente, o que é a frase? Eu mergulho na mirra ardente. Lá fora. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir. É ou não é? Irmão, parece brincadeira, mas é o retrato da igreja brasileira. Dentro da igreja é uma pessoa, fora da igreja é completamente diferente. O caráter é diferente. Aqui dentro é paz, santo, glória a Deus, aleluia. Lá fora é vídeo que não presta, putaria, piadinha, pornográfica. Ou seja, até quando nós vamos ser um sal que não tem valor, não presta para nada? Até quando vamos ser uma luz apagada no meio do mundo? Por que muitos dos nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, dos nossos companheiros, das pessoas que nos cercam, por que a maioria delas não vem para o mesmo lugar que a gente está? Porque lá a gente não faz diferença nenhuma. A nossa linguagem não é diferente, a nossa forma de portar não é diferente, a nossa forma de falar não é diferente, a nossa forma de agir não é diferente, a nossa forma de agir no sentido a nossa forma as atitudes que nós temos não é diferente deles. Por isso que eles não vão vir para cá. Porque se eles não verem diferença nenhuma na sua vida, o que vai atraí-los para cá? Se ele olha para o seu casamento, vê que seu casamento é uma porcaria. O casamento dele também é uma porcaria. Entre ser um casamento porcaria no mundo e porcaria na igreja, eu prefiro ficar no mundo, porque no mundo pelo menos eu bebo, eu traio, eu adultero, eu vejo vídeo pornô, faço o que aconteço. Vou para casa de swing, vou para o cabaré, vou para o cristal. O problema é eu fico no mundo, porque no mundo o pastor não vai ficar metendo pau em mim e adultério a vida inteira. Então eu vou adulterar à vontade, já que meu casamento é uma desgraça mesmo. Aí você compra e não paga, dá cheque sem fundo, dá calote nos outros, e o cara faz tudo isso lá fora. O que ele prefere? Vir aqui, ficar na igreja, sem poder isso, aquilo outro, que é o que eles pensam que a igreja não pode nada, e ficar lá fora bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, e continuar dando calote, passando cheque sem fundo, com o nome mais sujo que pode galinheiro. Ele prefere ficar lá fora, gente. Então, enquanto nós não mudarmos, o nosso mundo não muda. Enquanto nós não nos tornarmos luz de verdade ao nosso redor, tudo vai continuar sendo trevas. Enquanto nós não formos um povo modelo e exemplo, as pessoas nunca vão querer nos seguir. Porque as mulheres, principalmente mulher, geralmente as roupas que vocês usam está Fala, irmã, você gosta? Fala que você assiste novela, na época da Jade, você ficava usando véu. Fala a verdade. Hã? Na época da... Fala uma época aí. Na época da... Não. Na época daquele escolar lá Não, mas... Clone, faz tempo. Estou desatualizado de novela, gente. Hã? Eu quero saber dessa novela nova. Então...
Então assim, nós somos guiados pelas novelas. Por quê? Porque a novela lança moda. Nós somos guiados pelo mundo que lança as modas. A moda vai lá para o mundo, a gente pega. O carro que está na moda, a gente compra. O jeito que a casa, a tinta que está na moda, a gente quer pintar. Os materiais, sei lá. Qualquer coisa que está na moda, a gente quer. Por quê? É errado? Não. Porque a moda fala de modelo. E todo mundo tem que seguir um modelo. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque eu sou um modelo de Deus para vocês. E sabe, a nossa geração está carente de modelos. A nossa geração está carente de exemplos. A nossa geração está carente de modelos. Por isso Deus te trouxe para Emuná. Diga por quê, pastor? Porque seu pastor é um modelo. Então, brincadeiras à parte, mas seu pastor é um exemplo para você, é um modelo para você. Mas quantas pessoas estão aqui comigo e têm um caráter completamente diferente do meu? Falei com o pastor João Édipo, estava aqui ontem. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou: pastor, olha o nível do cara. Não sei se foi 2 ou 3 pessoas aqui na igreja. Falaram com ele para dar uma oferta para ele. Presta atenção. Ele falou para mim, ele ligou para mim e falou: pastor, 2 ou 3 pessoas, não sei, me mandaram mensagem, falaram comigo que queriam me dar uma oferta. E eu falei para eles que eu tenho um princípio. Eu não aceito oferta de ninguém se não seja pela mão do pastor. Se não passar pela mão do pastor, eu não aceito. Aí a gente conversando, eu falei: cara, mas é exatamente por isso que nós temos uma aliança, porque nós temos o mesmo padrão de caráter. Nós pregamos o evangelho pelo mesmo motivo, pelo mesmo coração. Nós andamos ministerialmente da mesma maneira, mesmo que sejam ministérios diferentes, mas o coração, a direção, o discernimento e o caráter é o mesmo. E eu já sabia disso. Como eu conheço também o Bispo Rinaldo, é do mesmo jeito. Tempo atrás, quando o Bispo Rinaldo veio para cá, quando o Bispo Rinaldo veio aqui, aí eu fui dar uma oferta para ele. Eu falei: mas eu quero honrar o senhor. Aí ele falou: não, mas isso aqui está fora do padrão. Não é normal. Normal, você vai numa igreja, o pastor te dá 200, 300. Quando é avivamento, é 500. Avivamento. Um baita avivamento. E tem que ser uma igreja, no mínimo, 3 ou 4 vezes maior do que essa, para dar 500 de oferta. Estou te falando. E aí eu falei para ele: mas, para mim, pastor, não é o valor. Ou melhor, não é o preço. Não me importo com o preço. Eu me importo com o valor. É o valor daquilo que o senhor representa para mim que me faz dar esse valor para o senhor. Se eu tivesse R$500, eu daria R$500. Mas naquele dia eu tinha dinheiro guardado. Eu peguei todo o dinheiro e falei assim: eu vou dar tudo de oferta, porque eu quero lançar uma semente sobre o ministério dele. Entende? E a gente fez um levantamento de oferta aqui, não deu R$500 na igreja de oferta. Então eu não me movo, por isso que eu falei para vocês ontem, eu não me movo pelo que vocês colocam aqui. Se Deus me der, e olha que Deus me dá muito, não só aqui, mas Deus me dá por outros canais, outras pessoas, que nem são da igreja às vezes. Deus me abençoa. E aí, o meu coração já sabe onde está, eu já sei onde é que está o meu coração. E a Bíblia diz que onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o meu coração não está no dinheiro. Por isso que o dinheiro para mim é só um instrumento e não um fim. O dinheiro é um meio de fazer algo, não o fim de algo que eu estou fazendo. Tem gente que ele faz tudo por dinheiro.
Porque o dinheiro é o fim, não é o meio. O dinheiro para mim nunca será o fim para mim é Cristo. E o dinheiro é um meio de eu divulgar Cristo, de eu abençoar as pessoas que são de Cristo, de eu poder investir em algo de Cristo, como a Fernanda postou hoje no grupo lá, de tudo que eu recebi, tudo que eu vi, tudo que eu gastei para poder ir lá na escola de profeta no Rio de Janeiro e tudo mais, e recebi muitas coisas, até a Bíblia que eu comprei. Só essa Bíblia aqui, eu paguei R$1.000 nessa Bíblia aqui. Ó. Você que não viu, ó, é a maior Bíblia, eu vou me arriscar a dizer que é a maior Bíblia do estado do Mato Grosso, essa daqui. Não tem uma Bíblia maior que essa aqui, eu acho difícil. Pesada pra catiça, vou até botar na balança para saber quantos que pesa. Então o que acontece? Nós temos que entender que o valor das coisas não está no preço, e sim no coração. E aí, eu falei para ele, pastor, por isso que por isso que Deus nos ligou, por isso que a profeta falou para a gente lá no Rio de Janeiro, que nosso ministério foi ligado. Deus fez uma aliança entre o meu ministério e o ministério do pastor João. E aí nós queremos juntos formular, ajustar uma escola de Antioquia. O que é a escola de Antioquia? A Bíblia diz que na igreja de Antioquia era uma igreja de profetas e mestres. Então, é uma igreja, uma escola que nós vamos fazer, nós vamos organizar, ajustar e fazer até nível, primeiro a nível capital, claro, mas depois nós queremos fazer a nível estadual e, se Deus quiser, até nível nacional, até mundial. E Deus nos conectou, nos ligou com pessoas tão mestres, profetas, tão extraordinários, que nós vamos trazer esses caras tudo. Nós vamos fazer são 3 ou 4 dias que nós vamos fazer, de estudos, estudo, oração e tudo mais. Quem veio no Congresso Profético ontem? Foi terrível ou não foi? Foi forte ou não foi? Aí é uma mistura de aula, estudo e palavra profética. Estudo, pregação e palavra profética. Estudo, pregação e palavra profética. Estudo, pregação e palavra profética. Foi terrível. Terrível. Mas por que eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não sabem, não sei se eles estão me assistindo, mas eles podem confirmar depois. Nenhum dos dois nunca foi usado no nível que eles foram usados aqui. Ontem. Eu vejo o pastor João nos cultos lá, eu vi ele nos cultos lá, ele vai lá, às vezes ele conversa com 1, com 2 ou com 3. Aqui ele deve ter liberado palavra profética para umas 20, 30 pessoas. A unção estava tão pesada nesse lugar que o profeta Robson, quando ele estacionou o carro lá fora, ele já começou a tremer. E ele achou tão estranho, para você ter um nível, ele achou tão estranho ele tremer, ele não entendia o porquê, porque ele não sabia que aqui estava essa unção toda. Então, eles vieram preparados para dar aula, para dar uma palavra, estudar. Chegou aqui, Deus fez completamente diferente, mudou tudo. Agora, essa unção que existe na Emuná. Por quê? Quantas vezes eu preparei uma palavra e cheguei aqui no final do culto e falei assim, ó, irmãos, isso aqui não era nada do que eu queria pregar, o Espírito Santo mudou tudo, então um dia eu volto para pregar isso aqui. Então eles entraram aqui debaixo dessa unção e essa unção pegou neles. Quer que eu te falo quem que entrou na mesma unção aqui? Bispo Rinaldo Jobe. Ele veio para dar a bênção do seminário de iniquidade. Irmão, ele nem entrou no seminário. 3 ou 4 dias ele ficou, né? Em janeiro. Acho que foi 4. 4 dias ele nem entrou no seminário. Só na introdução. É a mesma unção que nós andamos aqui. Então, e eu vi ele dando seminário em outro lugar. E no outro lugar que ele foi dar o seminário, ele deu certinho, ponto a ponto, slide a slide. Aqui ele não conseguiu nem entrar no seminário. Nem entrou. Então é uma unção que nós temos. E aí, ele estava tremendo, até falou para o pastor João, falou, João, tranca o carro aí, porque eu vou manifestar. Para não passar vergonha nos irmãos, deixa você já expulsa meu demônio aqui dentro mesmo. Ele não estava entendendo por que ele estava tremendo, até que ele entrou aqui dentro. Quando ele entrou aqui, aí ele sentiu o peso, ele falou, agora eu entendi por que eu estou tremendo aqui.
Então, desde o início da Imuná, desde o início, há 5 anos atrás, 90% de vocês não estavam aqui. Lá no início, para 20 pessoas eu falava isso. A nossa igreja não é movida por costume, por liturgia ou por ritual, cronograma. A nossa igreja é movida pelo Espírito Santo. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quiser e se ele quiser, porque quem governa a igreja é ele. E 5 anos depois, nós chegamos nesse tamanho, nesse nível de igreja, e mesmo assim não mudou. E uma das palavras proféticas que eu recebi, ele falou assim: pastor, aqui no altar, ele falou assim: ó, pastor, Deus me mostrou seu coração. E seu coração não mudou. Seu coração é o mesmo daquele menino que Deus encontrou aos 18 anos de idade. Que Deus chamou para pregar a minha palavra com chutzpah, com intrepidez, com coragem, com audácia, ousadia. E por isso que depois desses anos todos, eu te tratando, treinando e testando, eu vou te levantar de uma forma sobrenatural nessa nação. E ele falou aqui, e agora eu acabei de lembrar de algo que eu recebi lá na escola de profetas. Eu estava sentado, quem aqui recebeu alguma palavra profética nesses dias? Levanta a mão. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto. Agora baixa. Quem aqui não recebeu, levanta a mão, levanta a mão. Quem não recebeu nada, nenhuma palavra profética, nada, Deus falou nada comigo. Olha para mim. Eu estava lá no rancho dos profetas. 2 vezes aconteceu isso comigo, 2 vezes. Presta atenção. A primeira, eu passei, nenhum profeta profetizou para mim. Nenhum. Eu vim aqui, tem um monte de profeta aí, um monte de gente, pau quebrando para todo lado, todo mundo recebendo, e eu nada. Olha para mim que eu vou te ajudar. Isso nunca me desanimou. Eu continuei firme, continuei buscando, continuei orando, continuei fazendo a obra de Deus. Sabe o que aconteceu? Nos próximos congressos que eu fui, em todos, Deus mandava um profeta falar comigo. Nunca passei um congresso sem Deus falar comigo. Nunca passei uma escola profética, um congresso sem Deus falar comigo. Engraçadamente, nessa escola que eu fui agora em São Paulo, em Mogi das Cruzes, eu cheguei lá, eu estava sentado, e eu estava meio chateado, vou falar a verdade para vocês. Muitas coisas. E aí eu estava sentado, e eu estava meio chateado com Deus. Eu falei: Deus, já participei de 300 congressos proféticos, escola, rancho, sei lá o quê. O senhor sempre falou comigo. E nesse aqui tem 15 profetas, o senhor não usou nenhum para falar comigo. Antes de eu terminar essa história, eu vou voltar lá em 2010, eu acho. Que a gente foi lá, nós dois, 2010. Nós fomos daqui para Belo Horizonte numa escola de libertação. De libertação. Rancho dos Profetas, exato. No carnaval, a gente foi para o Rancho dos Profetas, lá em Belo Horizonte. Tinha um monte de profeta. Nenhum falou comigo. Aí, eu já estava desacreditado, já não estava querendo nem saber mais. Aí, quando eu estava já desanimado, nos últimos dias, no último dia, um dia antes do último dia, sei lá, veio uma profetinha baixinha desse tamanhozinho, me pegou pela mão e falou assim: vem aqui, meu filho, que Deus quer falar com você. Lembra? Lá na cozinha, lá embaixo. Ela me botou numa mesa assim e começou a falar. E ela falou assim: eu me agrado de ti. Eu me agrado do teu coração. Essa frase Deus usou. Não esqueça até hoje. Eu me agrado de ti, me agrado do teu coração. A pergunta que eu fiz para Deus quando eu estava indo para lá, e todos os dias que eu fiquei lá, era: Deus, o Senhor ainda se agrada do meu coração? Isso foi em 2010, eu me converti em 2006.
Então já tinha 4 anos, eu já estava liderando, já estava fazendo a obra de Deus, estava pregando o evangelho nas igrejas. Mas eu achava que Deus não gostava mais de mim. 2010. Passa-se 8 anos. Eu vou agora, estou falando de um mês atrás. Fui lá na escola de profetas. 3 semanas atrás. Fui na escola de profetas, cheguei lá. Tudo que estava acontecendo na minha vida, e muita coisa acontece na minha vida que você nem sonha, você nem sabe. Eu conversei com o Robinho ontem, ele falando, pastor, eu estou com um problema assim, assado. Eu já tentei me matar várias vezes por causa disso. Quem vê cara não vê coração, né? Eu falei, varão, eu vou te contar só um pouquinho. Eu vou contar o dízimo dos problemas que eu tenho. Quando eu comecei, na metade da conversa, antes de eu terminar os 10%, ele falou, para, não precisa falar mais nada, eu já sou a melhor pessoa do mundo, Deus já me abençoou demais, eu não preciso de nada, eu sou um murmurador, não preciso reclamar. Pelo amor de Deus, pastor. Eu falei, varão, vai por mim. Se eu contar minha história para você, o que eu passo, o que eu já passei, e até o que eu vou passar, porque a primeira coisa que o profeta chegou em mim quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele botou a minha coisa e falou, eu vejo uma unção terrível, muito forte sobre a vida desse homem. E eu vejo ele como uma âncora. Uma âncora firme, forte. Só que eu vejo muitas tempestades vindo ainda. Aí eu, cabeça baixa assim, ó. Isso aqui, ó, não acredito. Depois de tudo que eu passei, Deus, esse ano. Você está falando que vai vir mais tempestade? Mais tempestade? Ele falou, mas vai. Só que ainda que a tempestade venha, você é uma âncora no meio da tempestade. O seu barco não solta. O seu barco, ele não se perde. Porque você é uma âncora que sustenta firme um navio gigantesco. Aí outras coisas ele falou, mas só para você entender, quando eu estou lá em São Paulo, eu estou sentado aqui, sentava só lá no fundo, chateado, muitas coisas. E aí eu sentei e falei, Deus, o senhor não vai falar comigo mesmo? Tem 500 profetas aqui, 500 modos de dizer, tá? Tinha uns 10, 15 profetas. Falei, o senhor fala com todo mundo aí, menos comigo. Falei, o senhor eu já me corrompi, né, Deus? Fala a verdade. Eu já estou corrompido. Meu coração já está desviado, não é? Fala a verdade. Eu mal fechei a boca, que na verdade eu nem abri, porque eu só ruminei. Falei em pensamento. Chegou um pastor, que eu vou trazer ele aqui, mestre na palavra, mestre, nem é profeta, hein? Mestre. O cara nunca me viu na vida. Tinha me visto naqueles dias, e naquele dia mesmo que ele me viu, a gente deu um abraço, ele falou, cara, eu não sei porquê, mas eu gostei de você parece um homem tão sério, tão de Deus. Eu gosto de me aliar com pessoas assim. E aí eu estava sentado, ele veio por trás de mim, nunca me viu, me abraçou. O cara, só apertar o botãozinho, desligar aí, ó, só fechar. Ele me abraçou, eu estava sentado, ele me abraçou, falou assim, cara, eu estava ali, Deus falou comigo, vai lá e abraça ele, e profetiza algo na vida dele, porque o coração desse cara é extraordinário. Deus falou para mim, ele falando comigo, eu baixado a cabeça, ele me abraçou por trás, forte, o cara, Deus falou para mim, vai lá e abraça ele, porque esse cara tem um coração extraordinário. Esse cara de um coração absurdo. E aí ele abraçado, eu comecei a chorar ali. E ele falou, cara, e Deus me mostrou o seu coração, como esse seu coração é um coração maravilhoso. Um coração de um homem grande de Deus. Deus te acha um cara muito grande. Mesmo que você não tenha o tamanho que você gostaria de ter. Mas Deus te acha muito grande no céu. O seu coração no céu toca Deus. E Deus me mostrou, o cara não é profeta, isso que eu fiquei mais impactado. Ele falou assim, ó, e Deus me mostrou como você vai influenciar
E você vai ser um instrumento de Deus na nação brasileira. Não é só na sua cidade. Não é só na igreja que você pastoreia. Você vai ser um instrumento de Deus para a nação. Porque seu coração é do tamanho da nação desse país. Aí ele continuou e disse: agora não fala o Senhor, falo eu. Não esqueça de mim quando entrares no teu reino, tá? Aí ele falou para mim: pastor, eu quero ser seu amigo, hein? Porque o que Deus me mostrou do Senhor é brincadeira. E aí Deus me fez lembrar de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, em 2012. Estava na Igreja Videira. Estava numa rede lá de um pastor chamado Milton Júnior, que nem está aqui, está lá em Curitiba. E aí eu estava lá sentado na reunião, sentadinho, quietinho, todo mundo. Eu era de uma outra rede, eu não vou te explicar agora, mas eu sei que não tinha ninguém que eu conhecia lá, quase ninguém. Eu conhecia de oi, a paz do Senhor, oi, a paz do Senhor, mas não tinha amizade, relacionamento com ninguém lá. E o pastor da igreja decidiu me mandar para ele cuidar de mim e tal. E aí, beleza, estou sentado lá, ele começou um negócio lá e falou sobre lavar pé. Lavar pé. Ele disse: olha, vocês, discipuladores, peguem os seus líderes e lavem os pés deles. Vamos fazer uma atitude de serviço, de honra e tal. Eu estou quieto na minha. Quando ele começa a lavar, porque eu não nada com ninguém, não conhecia ninguém, se conhecer só de conhecer, mas nada. Estou sentado, de repente vem um cara e tira o meu sapato. Começa a tirar meu sapato. Aí fiquei constrangido, fiquei sem graça, falei: não sei o que eu faço aqui. Falei: deixa. Pegou, ele tirou meu sapato, tirou minha meia, colocou meu pé, começou a lavar, eu fechei o olho. Ele falou: pai, eu estou lavando os pés desse cara. E o Senhor me mostrou quem é ele. O Senhor me mostrou onde esses pés dá, não só nessa nação. E as pessoas não sabem onde esse cara vai. E começou a lavar meu pé, eu fiquei sem graça, mas ao mesmo tempo chorando, porque só Deus e eu sei das promessas e dos sonhos que Deus colocou no meu coração. Ele falou: e esses pés andarão nações. O negócio é tão forte, que Deus é tão justo na minha vida, Ele me justifica de tal forma que Ele parou, beleza, acabou o momento, acabou a situação. Eu voltei, olhei para ele e falei: cara, eu não acredito que você falou isso para mim. Porque o nome dele era Rinaldo. Ele é o tecladista da igreja. Rinaldo Oclins. Ele era um cara que todo mundo considerava ele carnal. E quando ele falou: eu vi, o Senhor me mostrou aonde esse cara vai, eu fiquei mais crédulo, mais crente. Eu falei: se o Rinaldo está tendo visão comigo, é porque é Deus mesmo, irmão. Você sabe, lembra do Rinaldo? Você sabe o que eu estou falando, né? O Herbert lembra bem. Foi da rede junto. O Herbert estava lá. O cara assim que sempre ele era do contra, ele era o racional, ele era o cara mais sério, né? Nunca ele é espiritual, Labaxé, Bedecantes, não tinha. Quando ele teve essa visão, eu fiquei impactado. E aí, olha o que Deus vai mostrando pra gente. E aí, quando acontece isso, um cara se levanta do lado e falou: pastor, eu posso falar uma coisa? Aí o pastor Milton falou: pode, irmão. Ele falou o seguinte: eu quero pedir perdão para uma pessoa aqui, porque eu odiava essa pessoa, eu não suportava ver a cara dessa pessoa, e ele sentado do meu lado o tempo todo na reunião, o tempo todo. Eu, como era falso, me cumprimentou: oi, Joãozinho, a paz, tudo bem? Oi, a paz, irmão, tudo bem? Eu quero pedir perdão, porque porque Deus falou comigo através desse cara agora, através da ministração do discipulador Rinaldo, e eu não sabia que esse cara era um homem de Deus tão forte, eu odiava ele só pelo que eu ouvia falar. Eu quero pedir perdão para esse cara. Virou para mim e falou assim: João, é para você que eu quero pedir perdão. Eu olhei: é você mesmo. Eu falei: misericórdia, Jesus, os caras me odeiam sem nem me conhecer. Mas sabe por quê? Por causa dessa palavra, Hutzpah. Muitas pessoas vão te odiar por causa do Hutzpah. Muitas pessoas não vão gostar de você por causa do Hutzpah. Diga Hutzpah. Audácia, coragem, ousadia, intrepidez. A Bíblia diz que se nós não tivermos intrepidez, Hutzpah, nós não entraremos no Santo dos Santos. E
Por falta dessa palavra, lá em Apocalipse 22, a Bíblia vai dizer: os covardes não entrarão no reino de Deus. Deus, ele procura verdadeiros adoradores, homens verdadeiros, homens de coragem. Por que Davi fez tanta coisa errada e Deus chamou ele de homem segundo o coração dele? Por quê? Hutzpah. Era um homem intrépido, corajoso. Quando toda a nação se acovardou, toda a nação se acovardou diante do gigante Golias, Davi falou assim: quem é este incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Como que ninguém cortou a cabeça desse camarada? E aí Davi vai lá, pede permissão para Saul, pega a pedrinha dele, a funda dele, gira a pedra, roda a funda, solta no meio da testa do gigante. E quando ele solta a pedra na testa do gigante, do outro lado um anjo de Deus dá um tapa na orelha do gigante. Porque não foi da pedrinha de Davi que derrubou Golias. Foi o anjo que bateu na nuca do Golias. Porque a Bíblia diz que quando Davi lança a pedra bate na testa de Golias e ele cai com o rosto em terra. Se a pedra bateu logo, deveria cair para trás. Por que caiu para frente? Porque atrás dele tinha um anjo metendo a espada na... E aí, quando ele cai tonto atrás, com o rosto em terra, Davi pega a espada da bainha dele mesmo e corta a cabeça dele e leva para Saul. Fala aqui, ó. Nunca mais o incircunciso filisteu vai falar mal do exército do Deus a quem eu sirvo. Sabe outro cara desse? Abraão. Sabe, conhece outro? Moisés. Conhece outro? Isaías. Outro? Micaías. Outro? Daniel. Mas o que eu considero principal? Elias. Porque na época de Davi todo mundo se acovardou, na época de Moisés todo mundo era escravo, na época de Daniel todo mundo era escravo, na época de Micaías todos os profetas estavam vendidos, todos. Mas na época de Elias tinham 7.000 homens de Deus. E aparecer quando não tem ninguém é fácil. O duro é aparecer quando tem um monte de gente boa. Aí é difícil. Engraçado que eu estava hoje assistindo a Fórmula 1 e o Lewis Hamilton ganhou o pentacampeonato mundial e acima dele agora só o Michael Schumacher, que tem 7. E aí o comentário do cara me fez entender a mensagem. Ele falou assim: o Lewis, para mim, é melhor que o Schumacher. Apesar que o Schumacher tem 7, ele tem 5. Porque o Schumacher, quando ele corre, não tem ninguém à altura dele para ele poder disputar. Mas o Lewis, todos os 5 títulos que ele ganhou, foi disputado com caras muito bons no nível dele, caras muito bons, tanto que agora disputou com o Vettel, que tinha os dois, tinha 4 títulos mundial, e o Lewis ganhou, ficou 5 acima. Mas o Vettel é um grande piloto, e ele teve outros grandes pilotos que disputaram com ele. O Michael Schumacher, ele era o melhor, mas não tinha ninguém no nível dele. Então ganhar quando tem um monte de fraco é fácil. Eu quero ver ganhar quando tem um monte de forte. Então, já tem um monte de igreja pelo mundo afora. Um monte. Deus não precisa de mais uma igreja. Deus precisa da igreja. Quem que é a igreja? A igreja que tem Hutzpah. A igreja que tem 7.000 que não se dobram, mas também nenhum daqueles 7.000 se levantaram. Eles não se dobraram, mas eles fugiram. Eles não se dobraram diante de Jezabel, diante de Acabe. Eles não se dobraram diante de Astarote, ou de Azera, ou de Baal. Mas eles também não se enfrentaram. Aí teve um homem, chamado Elias, o profeta. E Elias se levanta, Deus fala para ele: vai lá no monte e desafia os 850 profetas do diabo. 400 de Baal e 450 de Azera. Ou vice-versa. E ele enfrenta sozinho 850 feiticeiros
de Israel. Um cara sozinho enfrentou 850 macumbeiros da sua época. Um cara sozinho. Um único cara. E aí me lembra muito o meu presidente. E ele falou uma frase que eu pirei. Foi ali que eu falei a verdade. Eu tenho que me levantar, chega. Ele falou assim: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é covarde. Se eu estou na guerra, irmão, eu estou para matar e para morrer. Mas eu estou para defender minha família. Eu estou para defender o meu país. Eu estou para defender o meu Deus. Eu estou para defender a minha fé. E nós vivemos diariamente uma batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes e dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então, Deus está à procura de homens intrépidos, de homens audaciosos, de homens de coragem. De homens que não se envergonham do Evangelho, de homens que não envergonham o Evangelho, de homens que não são covardes, de homens... Deus não quer mais homens que não se dobram. Homens que não se dobram já tem bastante. Bastante homens não se dobraram diante da politicagem do PT. Mas tem um Elias aqui no Brasil chamado Silas Malafaia. Ele se levantou, deu cara a tapa, xingaram ele, falaram um monte dele, meteram o pau nele, a torta direita, mas ele falou: eu me levanto porque eu estou lutando pela nossa nação brasileira. Chega de profeta covarde. Deus não quer profeta, mas que seja covarde. Deus quer profeta que tenha coragem de se levantar e dizer: assim diz o Senhor. E a pergunta é: se Deus passar os olhos na terra e procurar um profeta que tenha coração, segundo o coração dele, que tenha a mesma indignação que ele tenha, que tenha o mesmo peso que ele sente, o mesmo peso que ele sente, e um profeta que não tenha medo de perder dinheiro, que não tenha medo de perder benefícios, que não tenha medo de perder a família, e que não tenha medo de perder a própria vida. Se Deus precisasse achar um profeta desse nas igrejas brasileiras, deixa eu te perguntar, será que aqui nem Emuná ele encontraria? Se a libertação de um povo, de uma nação, se a cabeça de um gigante dependesse de um homem nessa igreja, Deus encontraria? Um homem que desafiasse o sistema, um homem que desafiasse os gigantes, um homem que desafiasse o governo corrupto, um homem que desafiasse reis corrompidos, como Elias desafiou Acabe e Jezabel, como João Batista desafiou Herodes. Por isso que eu finalizo dizendo: se você quer ser chamado de grande homem de Deus, diga comigo, grande. Diga comigo, grande. Diga mais forte, grande. Se você quer ser chamado de um grande homem de Deus, e quando eu digo homem, não estou dizendo sexo, estou dizendo ser humano. Se você quiser ser uma grande mulher, uma Débora, profetiza Débora. Se você quer ser um profeta Elias, ou um profeta João Batista, e o João eu já sou. Só falta o Batista. Mas o João, Deus já chamou. Deus não quer mais um João que nem Muná. Deus quer os Elias. Porque o maior homem nascido de mulher é o João. O que você acha que Deus falou do seu ventre aqui? Porque dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Não estou falando de mim não, irmão. Estou falando do Batista, calma. O pastor se acha. Estou dizendo para você o seguinte. Olha como é que Jesus chamou João. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Imagina o peso dessa palavra.
Imagina Jesus, o rei do universo, o rei dos reis, senhor dos senhores, o grande eu sou, dizendo: ninguém é maior do que ele, do que ela, do que ela, do que ela, do que ele, do que ele. Ninguém. Será que se Deus apontasse o dedo do céu, olhasse para a terra e olhasse para essa igreja e falasse assim: cadê aqueles que serão os grandes homens de Deus na terra? Será que Deus encontraria aqui grandes homens, grandes mulheres? Pessoas que podem desafiar o sistema, pessoas que não têm medo de perder, pessoas que não têm medo de morrer, pessoas que não têm medo de abandonar o que tiver que abandonar, sofrer o que tiver que sofrer, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Será que ele encontraria aqui na Emuná gente assim? Será que ele encontraria gente assim na Emuná? Se Deus puder encontrar um homem assim, tem um que já está aqui, em pé. Eu quero saber se tem outros que querem também. Se você quer ser um Elias de Deus, um João Batista de Deus, um grande homem de Deus nessa geração, então você tem que se levantar.